Saudações, eu sou Victor Daoud, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje para falarmos um pouco sobre política. Mas antes de entrar nesse assunto, queria fazer uma breve contextualização do porquê falar disso agora que nós estamos no início do canal, né? Esse aqui é o segundo vídeo dele. É o primeiro vídeo em termos de conteúdo, mas é o segundo vídeo, porque eu já fiz um vídeo prévio de apresentação. Então, por que já começar falando desse assunto, né? Bem, eu acredito que é relevante para as pessoas que irão me acompanhar saber de alguns posicionamentos meus acerca de assuntos, por assim dizer, pertinentes, como política, religião, entre outras coisas. E por esse motivo eu selecionei justamente esses dois assuntos para já fazer alguns vídeos, né? Então vou fazer esse vídeo hoje sobre política, falando do meu posicionamento político. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o meu posicionamento sobre religiões. Depois eu acho que esses vídeos eles vão servir de base para futuros vídeos meus em que eu vou expressar certas opiniões que vão eventualmente remeter a coisas que eu vou dizer agora. Agora, o meu desafio é manter você nesse vídeo até o final dele, porque eu sou um libertário e o libertarianismo é uma das posições mais controversas na sociedade de hoje, se não for a mais controversa. A maioria das pessoas sabe muito pouco ou nada sobre libertarianismo e mesmo aquelas que ouvem falar dele tendem a rejeitá-lo de uma maneira muito forte sem nem ouvir os argumentos direito. Isso acontece porque o libertarianismo, indo direto ao ponto aqui, ele rejeita a legitimidade do Estado em que nós vivemos. Quando eu falo Estado, eu estou me referindo ao Estado que cobra impostos, ao Estado, a nossa República Federativa, né? E isso é algo que as pessoas consideram absurdo, irreal ou simplesmente maluco, né? Algumas eu acho que até colocam o libertarianismo assim no mesmo nível do terraplanismo, sabe? E não é esse o caso. Eu então convido você agora a ter uma noção inicial do que é libertarianismo. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque a teoria é vasta, mas vou te dar uma noção inicial a partir de alguns questionamentos pertinentes que os libertários fazem. E eu preciso fazer um lembrete, né? Um lembrete de que no final das contas, todos nós queremos um mundo melhor, todos nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Nós apenas discordamos dos meios que nós vamos usar para chegar nessa sociedade. Então, eu recomendo que você evite preconceitos contra pessoas em função de sua ideologia política, porque no fim das contas, a maioria de nós acredita estar fazendo aquilo que é certo, né? Nós concordamos nos fins que nós queremos chegar, nós só não sabemos como chegar nesses fins e precisamos conversar a respeito disso. As pessoas tendem a acreditar que a prosperidade se encontra numa trajetória muito específica, né? E elas se agarram a isso de uma forma quase religiosa, né? Elas não abrem mão dessa crença. E isso dificulta o diálogo, porque as pessoas passam a não ouvir o outro lado e a tentar entender os argumentos do outro lado. Então eu sempre tento pregar mais paciência, mais tolerância para as pessoas, enfim. Eu, pessoalmente, não tenho preconceito nenhum contra as pessoas em função da sua ideologia política, né? Eu não considero uma pessoa ruim apenas baseado nisso, né? Ela pode ser ruim por outros motivos, mas apenas a partir da ideologia política dela, eu não faço esse tipo de julgamento. Mas dito isso, vamos para o vídeo e entender um pouco mais sobre o que é libertarianismo. Sucintamente, o libertarianismo é uma filosofia ética, certo? Então ele trata de um problema ético. E segundo o libertarianismo, o indivíduo, né, que o foco dele é o indivíduo, não o coletivo, nós não desacreditamos que existam sociedades coletivas. Podem haver sociedades coletivas no mundo libertário, né? Podem haver agregações de pessoas, como sempre houve na história da humanidade. Isso é natural. Mas o foco inicial do libertarianismo é o indivíduo.
Então, ele prega que o indivíduo deve ser o mais livre possível. Isso não quer dizer que a liberdade seja irrestrita. Na verdade, o indivíduo deve poder fazer o que ele quer, usando os seus próprios meios, suas propriedades, contanto que ele não agrida outras pessoas ou suas propriedades. Assim, a liberdade do libertarianismo não é uma liberdade restrita, ela tem restrições éticas a respeito de agressões e danos que podem ser causados às outras pessoas a partir daquilo que você faz. E baseado nisso, o libertarianismo ele se fundamenta em 3 pilares, que é a liberdade individual, né? A propriedade privada, o direito à propriedade privada, e o princípio de não agressão. Então, liberdade individual, o sujeito deve ser livre para poder fazer o que ele quer, usando de seus próprios meios, direito à propriedade privada, sem causar dano a outras pessoas, que é o princípio de não agressão. Definir essas coisas com mais minuciosidade, digamos, o que é liberdade, ou de onde vem a propriedade privada, como é que se constitui uma propriedade privada, né? De onde surge isso na história da humanidade, ou então o que é exatamente uma agressão, já que eu estou impedido de agredir outras pessoas, eu preciso definir o que é uma agressão. Esses pormenores eu não vou discutir nesse vídeo agora, né? Eu vou deixar para que a sua intuição guie a sua razão nesse momento, porque há uma discussão ampla a respeito desses conceitos. A partir disso, o libertário ele tem uma crença profunda na autonomia do indivíduo, né? Que as pessoas são autônomas e responsáveis pela sua própria vida e que elas não devem ser impedidas de buscar seu ideal de vida, contanto que esse ideal, obviamente, não afete outras pessoas de uma forma negativa, né? O libertarianismo, então, como eu disse, ele trata de um problema ético, né? Ele põe questionamentos que são profundamente éticos, do tipo: é justo eu mandar na sua vida sem o seu consentimento? Ou então, é justo você ser obrigado a financiar algo com o que você não concorda? Ou então, é justo você ser submetido a uma diretriz ideológica que não é a sua, contra a sua vontade? O libertarianismo diz que não é justo nada disso, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, é muito fácil você ser a favor do Estado quando é a sua ideologia que prevalece, mas e quando é o inverso? E quando você está do outro lado, sendo submetido a algo com que você não concorda? Como é que nós fazemos nesse caso? E você pode imaginar que a sua ideologia é a mais apropriada para a sociedade e que isso justificaria a imposição dela sobre os outros. Mas nós temos 2 problemas aqui. O lado oposto pensa a mesma coisa e nós vamos viver nessa briga infinita. Além do que, você acreditar que a sua ideologia é a mais apropriada para todas as pessoas nega a autonomia do indivíduo a respeito do que ele acha que é melhor para si mesmo. E isso nos leva a uma outra pergunta muito importante, que é a seguinte: você acredita que as pessoas são iguais? E quando eu falo iguais aqui, obviamente eu não estou me referindo a elas serem idênticas umas às outras, porque obviamente elas não são, né? As pessoas são diferentes, tanto fisicamente como psicologicamente. Quando eu falo das pessoas serem iguais, eu estou me referindo a elas terem os mesmos direitos, né? Que direitos são esses dos seres humanos é algo que a gente pode discutir por horas a fio. Mas, uma vez estabelecidos esses direitos, as pessoas seriam iguais, ou seja, elas possuem os mesmos direitos? Se a sua resposta for sim, seja bem-vindo ao libertarianismo, porque isso é o que nós pensamos. Que eu não posso mandar na sua vida sem o seu consentimento, você não pode mandar na minha sem o meu consentimento. Nós temos igual direito de perseguir as coisas que nós desejamos, né? Nós nem sempre teremos o mesmo resultado nessa busca, mas nós temos igual direito de buscar pelas coisas que nós queremos. Agora, tem gente que acha que não, que as pessoas não são todas iguais e que existem pessoas que são superiores e pessoas que são inferiores. E as pessoas superiores deveriam governar as demais.
As pessoas inferiores, então, seriam aquelas que não sabem o que é melhor para si ou para o mundo, né, ou para a comunidade, né, e por isso elas deveriam ser controladas de alguma forma, certo? Há exceções, é claro, né? Você tem aí pessoas com deficiência intelectual e tal, que de fato elas são pessoas muito dependentes, que não conseguem ter autonomia. Mas o libertário ele acredita que não é o caso da grande maioria esmagadora das pessoas. Nós, como eu disse, temos uma profunda crença na autonomia do indivíduo a respeito do que ele acha que é melhor para si e para a sua comunidade. Até porque se eu não for capaz de tomar decisões a respeito do que é melhor para mim, quem será capaz de fazer isso melhor do que eu? Um governante arbitrário selecionado por um sistema tão falho como é o nosso, por exemplo? E tem outra coisa que nos leva a um questionamento até imediato quando você diz que existem pessoas superiores e pessoas inferiores que devem ser governadas, né? Que é o problema de como se vai detectar e selecionar essas pessoas superiores. Quem é essa gente? Por acaso é você? Seria eu? Seria o seu vizinho ou um parente seu? Né? Quem são essas pessoas superiores? E como exatamente essas pessoas superiores serão colocadas no poder para governar o restante, né? Eu tenho certeza que você não disse que é por vias democráticas. Porque se as vias democráticas funcionassem para selecionar os mais aptos a governarem, a maioria esmagadora dos nossos governantes, se não todos, deveriam ter sido bons governantes. E nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, um país atrasado, se a maioria dos nossos governantes tivessem sido os melhores a serem selecionados. Então, há uma prova empírica já em andamento de que o sistema democrático não é o mais adequado para selecionar os mais aptos a governarem. Mesmo que você concorde com alguns governos que nós tivemos ao longo da nossa história, você vai discordar de muitos deles também, certo? E isso por si só prova que o sistema democrático de seleção de pessoas governantes não é o melhor sistema que nós podemos ter. Mas é claro, aí as pessoas vão se perguntar, horas, como é que nós vamos organizar uma sociedade sem que um Estado se imponha sobre as pessoas, não é mesmo? E é aqui que entra então o anarquismo, ou mais especificamente, o anarcocapitalismo. Ao contrário da ideia que se passa do anarquismo, né? Anarquismo não é sinônimo de caos. Na verdade, o anarquismo ele é uma ideologia que vislumbra uma sociedade organizada sem a necessidade de um poder central coercitivo. A palavra-chave aqui é coercitivo, porque o anarquismo ele não nega que vá haver um governo, ele apenas não quer que esse governo coaja as pessoas a financiá-lo, que as pessoas não sejam submetidas a ele contra a sua vontade. Então imagina-se que as pessoas, sim, elas vão se agregar, né, em comunidades, mas que esse agregamento ele seria voluntário, né, ele seria natural e não imposto às pessoas por um governo arbitrário. Agora, o anarcocapitalismo, mais especificamente, ele vislumbra que essa ordem social ela vai acontecer por meio de o respeito à propriedade privada, né, respeitando que as pessoas tenham as suas coisas e que essas coisas não sejam violadas, e também as trocas voluntárias, né? O ato das pessoas fazerem trocas, administrarem trocas para progredirem na vida, faz parte da organização, de como a sociedade se organizaria. Aqui vale fazer um adendo ainda sobre essa questão das trocas voluntárias, né? O ser humano ele possui basicamente 3 formas de obter recursos. Ele pode trabalhar diretamente para obter esses recursos, ele pode trocar livremente com outro ser humano para obter esses recursos, ou ele pode usar a violência contra outro ser humano para obter esses recursos. Então, só para dar um exemplo muito simples, né? Se você quer um peixe, né? Você quer um peixe para comer ele, você pode ir pescar,
Nesse caso, você está trabalhando diretamente para obter esse recurso. Você pode trocar com alguém que tem um peixe, você oferece alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa te dá o peixe em troca. Ou então você pode usar violência contra essa pessoa, certo? Você vai lá e ameaça ela ou agride ela e toma o peixe dela, considerando ele seu agora, e você o consome. Obviamente que na sociedade atual a maior parte de nós faz trocas para obter os nossos recursos, né? Nós não trabalhamos diretamente para obter a comida que nós comemos ou para construir a casa que nós moramos, né? Nós geralmente fazemos trocas, nós oferecemos coisas às pessoas e elas prestam esse serviço para nós, exceto o governo. O Estado, ele impõe que você contribua com ele. Ele não trabalha diretamente para obter os recursos que ele tem e a troca que você faz com ele não é voluntária. Apesar de que ele oferece serviços, está sendo imposto a você que você contribua com ele para ele oferecer esses serviços. Então o Estado ele usa dos meios violentos para obter os recursos dele. Ele usa de uma ameaça. Se você não pagar o imposto, algo ruim vai acontecer com você. Volta naquilo que eu falei sobre o problema ético. Isso é justo? Isso é ético? Mas voltando à questão do anarcocapitalismo, né? As trocas voluntárias seriam um caminho para você ter uma sociedade mais próspera e eu sei que muitos de vocês podem não acreditar nisso, né? Muita gente acredita que o livre mercado ele causa a desigualdade e a má distribuição de renda, né? A concentração de renda. Mas outros teóricos, e aqui entra a parte em que você ouve com paciência, né, outros teóricos dizem que não, que o livre mercado ele promove a prosperidade da sociedade e que são os governos coercitivos que acabam causando a concentração de renda. Novamente, isso aqui é um assunto extenso pra caramba, né? E é algo que você precisa estudar. A economia é uma coisa complexa e que precisa ser estudada, mas é aí que eu falo que falta às pessoas mais diálogo, né? Buscar mais informações e não se agarrarem àquilo que elas acreditam de imediato como se fosse um dogma, né? Aqui entra a parte em que nós ouvimos uns aos outros e debatemos sobre economia, no caso, né? E sobre outros aspectos do anarquismo, você pode estar se perguntando várias coisas, né? Como é que se daria o sistema educacional no anarquismo? Como é que se daria o sistema de saúde? O sistema de trânsito, né? O sistema de justiça, né? E aqui eu preciso dizer, né? Anarquismo é uma coisa que deve ser estudada, tá? Libertarianismo é uma filosofia ética, você pode aderir a ela ou não, né? Baseado nessa filosofia, você tem o anarquismo e mais especificamente o anarcocapitalismo, só que aí isso é estudado, ou seja, nós pensamos e refletimos sobre soluções particulares para problemas públicos. Tenta-se imaginar, então, formas com que a iniciativa privada poderia, de forma voluntária, solucionar problemas públicos. E chegando aqui aos finalmente do vídeo, né, por que sou um libertário? Eu sou um libertário porque eu acredito nos princípios libertários, o princípio de liberdade, de propriedade e de não agressão, certo? Eu acredito na autonomia das pessoas, que as pessoas sabem decidir o que é melhor para elas, tá? E eu acredito na igualdade de direito entre seres humanos. E eu sou também um anarcocapitalista porque eu quero pensar formas de solucionar problemas públicos a partir de ações voluntárias, a partir de uma coordenação que seja voluntária entre as pessoas. Eu sei que esse vídeo não explica muita coisa, mas, francamente falando, a ideia aqui era apenas apresentar os fundamentos libertários para vocês e não exatamente explicá-los, porque daí você tem uma vasta literatura para se aventurar e buscar entender essas coisas todas. Inclusive, eu tenho 2 livros aqui que são, digamos assim, fundamentais para você começar a entender libertarianismo, tá? Existem livros menores que eu recomendo para quem está começando nesse assunto, mas só para ter uma ideia dos livros mais fundamentais para se ler, porque uma hora você vai ter que chegar neles,
que os dois são do mesmo autor, que é o Murray and Rothbard. Um deles é A Ética da Liberdade e o outro é Por uma Nova Liberdade, o Manifesto Libertário, tá? O Ética da Liberdade, ele vai discutir muito os fundamentos éticos e filosóficos do libertarianismo. E o Manifesto Libertário, ele vai discutir um pouco mais da prática de uma sociedade anarquista. E bem, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Eu espero ter despertado seu interesse para o libertarianismo e deixa seu comentário aí no campo de comentários, diz o que você achou, dê sua opinião, você concorda, discorda, concorda em partes, certo? Curte o vídeo se você gostou do vídeo, compartilhe ele com as pessoas que ainda não conhecem o libertarianismo. E sem mais para hoje, eu agradeço sua audiência, deixo para vocês aquele abraço e até a próxima.